você tem dificuldade em tomar decisões importantes na vida? É indeciso na hora de mudar de atitudes, de velhos hábitos? O que será que o cérebro tem a ver com essas grandes dúvidas que o ser humano costuma ter? Pois é justamente a relação do cérebro com a tomada de decisões o tema da aula que o médico psiquiatra Paulo Knapp vai ministrar hoje à tarde em uma faculdade de Manaus. E o Dr. Paulo é o nosso convidado de hoje. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Doutor, para começar, nas suas palestras e aulas, o senhor costuma dizer que o cérebro prefere ficar ali no piloto automático ao invés de criar novas rotinas. Isso é mesmo assim que acontece? O cérebro é teimoso para mudanças? Sem dúvida. Desde pequeno, o cérebro vai acostumando a pensar para que servem as coisas. Uma mesa tem 4 pés e um tampo. Então, o cérebro automaticamente, quando vê um objeto semelhante àquela mesa, ele automaticamente resolve organizar e dizer, bom, mesas são assim. E assim, em todas as outras circunstâncias, o cérebro age da mesma forma. Quanto mais eu passar... O cérebro tem vias neuronais. Quanto mais eu passar por aquela via neuronal, isso é como estudar para uma prova. Quanto mais eu estudar, mais vai ficar fixo na memória. Quanto mais vezes eu pensar como é que é o mundo, como é que são as cadeiras, como é que são as pessoas, como é que é a minha relação com as pessoas, o cérebro vai estabelecendo parâmetros que são sempre seguidos da mesma forma. De tal forma que a gente costuma muito falar sobre vícios, por exemplo, de álcool, cigarro, cocaína, etc, etc. Mas a gente também se vicia em pensar do mesmo jeito e se comportar do mesmo jeito. Frente a uma situação, digamos que eu não tenha aprendido a me relacionar, não tenho habilidade social e não aprendi a me relacionar de uma forma mais adequada, mais madura, eu estabeleço com meus interlocutores ao longo da vida o mesmo jeito. Por quê? Porque eu me viciei, entre aspas, a lidar do mesmo jeito. Portanto, o cérebro é muito econômico, ele é, entre aspas, preguiçoso. Ele prefere seguir a mesma linha que ele já conhece do que ter que mudar. Por isso que as mudanças são tão difíceis de promover, quaisquer mudanças. Mudanças em hábitos, mudanças em jeitos de pensar, porque tem sim um mesmo caminho neuronal por onde sempre passa a mesma informação. Quando a gente quer mudar, gera o que a gente chama de dissonância cognitiva, dissonância, um mal-estar, um desconforto no pensar ou no agir, quando a gente quer mudar um hábito qualquer que seja. E para mudar hábito, a gente se vicia, como eu já disse, não é só por substâncias químicas, a gente também se vicia, por exemplo, em jogo patológico. A gurizada hoje, a meninada hoje está viciada, está ficando viciada em jogos de internet. Quer dizer, não tem nenhuma substância externa envolvida, mas o cérebro, toda vez que ele busca seguir o mesmo padrão, ele quer aquela dopamina, que é a substância bioquímica cerebral que é obtida, por exemplo, no jogo patológico, também é obtida em massa ou qualquer alimento para quem tem a dificuldade de estabelecer limite com comida. Isso é assim para cocaína, para cigarro, enfim, para qualquer outra substância. Agora, doutor, em 1988, o senhor ajudou a criar o primeiro curso de terapia cognitivo-comportamental no estado do Rio Grande do Sul, de onde o senhor é. Desde lá, o ensino na medicina avançou. Como andam os estudos, né, dessa terapia cognitivo-comportamental aqui no Brasil? E qual a relação que ela tem com o tratamento de outras doenças, como a depressão, que é o grande mal que a sociedade vive hoje em dia? Perfeito. A terapia cognitivo-comportamental vem da ideia de que cognitivo é pensamento e comportamental de comportamento. Como eu falava agora há pouco, a gente vai se viciando em pensar do mesmo jeito, se comportar do mesmo jeito. E a gente aprende muito a se comportar e a pensar a partir daquilo que a gente chama de aprendizado vicário, aprendizado por modelagem. Aquilo que meu pai me ensina a lidar, digamos, com as circunstâncias, ou minha mãe, ou meus tios, ou meus professores, meus colegas, eu vou aprendendo por este aprendizado vicário, pela modelagem. A terapia cognitivo-comportamental, revisando a questão de pesquisa, no mundo inteiro é o tipo de tratamento psicoterápico mais pesquisado atualmente. Não há outro modelo, outro tipo de terapia que seja tão pesquisado quanto a TCC, a terapia cognitivo-comportamental. Eu fiz uma revisão agora, ano passado, do último ano, do ano de 2014, sobre todos os tipos de tratamento que existem. Só em termos de TCC, nenhum outro modelo tem tanto
tipo de intervenção, desde depressão, como você falou, até outros problemas físicos, como dor crônica, por exemplo. Bom, tivemos lá 394 artigos no mundo inteiro, nos 5 continentes, que fizeram pesquisas relacionadas com intervenções cognitivo-comportamentais. Porque, de uma certa forma, embora seja difícil mudar comportamentos, a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, ela se propõe exatamente isso, mudar um jeito de pensar determinada situação, especialmente aquele jeito de pensar que vem de crenças nucleares, crenças que vão se estabelecendo desde muito pequeno. E todos nós temos, todos nós aqui e quem está nos vendo temos as nossas crenças. Verdade. Algumas delas são crenças adequadas, mas muitas dessas crenças são disfuncionais. E quando nós temos crenças disfuncionais muito grandes, ou muito acentuadas, ou em número muito grande, nós começamos a ter problemas. Ou somos fóbicos sociais, ou temos pânico, ou temos depressão, como você está falando. O interessante é que mesmo nas depressões isso também é uma distorção que a população em geral tem. Eu sei que aqui em Manaus, eu venho há mais de 10 anos para cá, pelo menos 2 vezes por ano, muitas das pessoas não querem ir procurar, por exemplo, um psiquiatra e dizer, psiquiatra para louco. Não, a depressão pode se estabelecer assim como se estabelece uma diabetes, uma hipertensão. A forma da doença se manifestar é através dos pensamentos e comportamentos do indivíduo. Assim como a forma da diabetes se manifestar é, por exemplo, o aumento da sede, por exemplo. Então, nós temos que pensar o cérebro como um órgão como outro qualquer no corpo humano. Muitas das depressões que eventualmente a população tem, e é de se notar que em torno de 10% da população ou teve ou terá, ao longo da vida, um episódio depressivo, que o indivíduo, eventualmente, mesmo usando antidepressivos, e hoje tem medicações antidepressivas extremamente eficazes para resolver, muitas vezes não resolve, porque o próprio contexto, eventualmente, é depressogênico, gerador de depressão. Um exemplo disso, se a gente for pegar o país inteiro, estava perguntando se em alguns ambientes pode sim se tornar, sem dúvida, um chefe que é despótico, por exemplo, ele pode constituir um ambiente em todo o trabalho dele de muita tensão, de muito estresse e que pode gerar depressão. Aliás, a maior razão para a geração de depressão é estresse emocional. Agora, vamos imaginar não só uma empresa como a TV aqui, vamos imaginar um país inteiro que também, neste momento, o país inteiro está deprimido. O país inteiro está muito triste, o país inteiro está doente, a família brasileira está doente. Da onde vem essa doença? Ora, se como eu dizia antes, muito do que nós aprendemos e vamos construindo em termos de crença, vem do aprendizado vicário, isto é, da modelagem do pai, o pai vai modelando um jeito dos filhos agirem e a gente acaba agindo conforme o modelo que a gente tem. Bom, aí teve um pai da nação, alguns anos atrás, que em relação ao mensalão, por exemplo, ele disse que ele não sabia de nada. Bom, meu pai, agora você sabe, o que você vai fazer? E ele acaba não fazendo nada e diz, vou cortar na própria carne. E eu não vi carne nenhuma cortada até hoje. Por quê? Porque aquilo que eu falava, o cérebro, ele gera uma dissonância cognitiva, que então aquele nosso pai daquele momento, ele foi imprimindo nas nossas crenças uma ideia de que, desde que a gente se safe, dá para fazer o que tiver que fazer. Qual é a diferença do nosso pai ou do nosso irmão que nos assalta no carro com a pistola na nossa cabeça? Não há diferença, porque a violência com que o pai quando nos diz, o pai da família brasileira, quando nos diz, olha, eu não sabia de nada, mas também não faz nada a partir daí, ele está dizendo o quê? Olha, desde que vocês façam um efeito, quaisquer das falcatruas que façam, seja roubar, seja assaltar, seja dizer, é tudo a mesma coisa. Então, evidentemente, ele está nos dando um modelo. Nós estamos vivendo essa depressão, esse estado para baixo que nós estamos vivendo, muito em função de uma situação que o nosso pai da nossa família brasileira nos deu como modelo. Então, a violência do assaltante que me assalta na esquina é a mesma violência que outras pessoas com outras armas
armas do poder, por exemplo, nos assaltam diariamente. Né? Nos assaltam como assaltaram alguns órgãos brasileiros que seriam nossos. Portanto, ao invés da construção de uma nação brasileira, como aquele nosso pai, depois a nossa mãe poderia ter feito, porque pensaram só em si, no seu próprio umbigo, estão estabelecendo que toda uma geração de pessoas, de nossos irmãos, estão caindo num estado depressivo que eu sei que todos nós estamos vivendo, eu também estou vivendo, todos nós estamos vivendo. Então, percebe, o mesmo jeito que a gente aprende dentro de uma família nuclear, pai, mãe, irmãos, a gente também aprende a partir de uma família. O que o pai estabelece lá em cima, num efeito cascata, vai sendo imitado por todos nós. Acaba gerando uma depressão coletiva. Coletiva, né? Que eu acho que é o que a gente está vivendo. Não uma depressão essas de que a gente vai se matar. Aliás, algumas pessoas, para não viver essa depressão, estão simplesmente indo embora. Tem muita gente muito boa. Pois, por exemplo, a Suzana Herculano é uma grande cientista brasileira que foi a pessoa que, alguns anos atrás, mediu literalmente quantos bilhões de neurônios a gente de fato tinha no cérebro. Até então se achava que era 100 milhões, mas nunca ninguém tinha medido. Bom, ela foi lá através de um processo até muito simples, como aliás as grandes ideias são sempre muito simples. Ela foi lá e mediu. Então não são 100 bilhões de neurônios, são 89 bilhões. Pô, isso é uma mudança. A gente pode pensar, pô, 12 bilhões faz muita diferença. Enfim, e ela está indo embora. Tudo isso para contar que ela, a grande cientista brasileira, está indo embora. Porque uma outra universidade americana, evidentemente, pegou essa grande cabeça brasileira e assim todos nós. Eu que trabalho no consultório, eu vejo todos os meses ou todos os semestres pessoas indo embora ou desistindo. E a razão de eu estar falando isso, Marisa, é porque eu acho que ou nós somos parte do problema ou nós somos parte da solução. Então, eu faço o meu trabalho de psiquiatra lá no consultório individualmente, mas eu tenho que cuidar se o meu trabalho não está só adaptando o sujeito a essa tristeza geral. Então, você fala da depressão, evidentemente, não só depressão, é um estado de desesperança, de desânimo. E isso foi, sim, construído a partir do que a gente aprendeu. Assim como criança a gente aprende as crenças nucleares, também quando um pai de família brasileira nos ensina como é que a gente deve agir, está construindo dentro da minha crença nuclear, a forma como a gente tem que ser. Certo. E de que forma a vida moderna influencia totalmente nos nossos comportamentos? Ela afeta também a nossa saúde mental? Sem dúvida, sem dúvida. Então, é isso que eu estava dizendo. O quadro geral que está se vivendo agora, certamente é o quadro que é de uma tremenda crise ética e moral, eu também vou modificando. E daqui a pouco eu também faço a minha meu pequeno desvio moral ou ético, porque eu aprendi a fazer. E o meu irmão brasileiro, ele faz a mesma coisa e o outro a mesma coisa, de tal forma que eu sei que eu não sou o único e eu sei que eu sou absolutamente normal. Esse estado que vai pegando a gente, ele vai pegando porque toda a família está doente. Então, você estava perguntando, bom, de que forma afeta? De todas as formas, inclusive eu pensando, vou pensar no meu umbigo, eu não vou pensar no resto, porque todo mundo está pensando no umbigo. Percebe como, na medida que a terapia cognitivo comportamental quer mudar atitudes, quer mudar comportamentos e jeitos de pensar, eu tenho que mudar a atitude, o comportamento muito mais amplamente do que só no castelo do meu consultório. Então, olha só, o Dr. Paulo Knapp, ele veio a Manaus para ministrar uma aula de encerramento do curso de pós-graduação da Faculdade Marta Falcão. E a gente agradece desde já a sua presença e até uma próxima oportunidade para a gente comentar sobre outros assuntos. Eu que agradeço. Obrigado. Muito obrigada.